Os rendimentos dos fundos imobiliários tiveram queda de até 60% no primeiro semestre deste ano. Com mais trabalhadores em home office, escritórios e centros comerciais fechados, a pandemia foi a principal responsável por esse tombo. Mas alguns fundos imobiliários conseguiram se valorizar mesmo com a crise do coronavírus. No programa de hoje a gente te mostra quais são esses fundos e o que podemos esperar deles daqui para frente. Ainda há luz no fim do túnel e a gente vai entender o que está acontecendo com os fundos imobiliários. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas! Cafeína está no ar, são 6 da manhã e talvez você esteja vendo neste momento, talvez não, mas o que importa é que café da manhã, muitos tomam café da manhã vendo cafeína e eu queria te perguntar, Doni, qual é o cereal preferido do vampiro, do Conde Drácula? Do vampiro? Não sei, Samidana. Qual é? É aveia. Silêncio, por favor. Ah, muito boa, Carlos Alberto. Agora podemos começar. Podemos começar. Muito bem, muitas pessoas nos assistem logo cedo, mas sabe que a gente que gosta de números, de dados, de análises. Sempre. O que fazemos, olhamos os gráficos, as curvas e temos lá toda uma equipe especializada nisso. Um time. Temos um time, temos pessoas incríveis e sabemos que o nosso programinha tem a chamada cauda longa, Samidana. Cauda longa. O que é a cauda longa? Alguns conteúdos são instantâneos. Consumiu, por exemplo, você vai dar o preço do dólar. É um conteúdo que ele é muito perecível. Agora, outros conteúdos, por exemplo, fundos imobiliários, tem gente que vai ver hoje porque ele é relevante, pode ver amanhã, continua relevante. Então ele tem aí uma data de expiração mais longa. Certo. Claro, você vai ver daqui a 10 anos, talvez não valha, mas ele tem um tempo até a expiração maior. Então algumas pessoas estão vendo às 6 da manhã, outras estão vendo ao meio-dia, outras à tarde, outros dias, meses depois. Muito bem, olha só, os fundos imobiliários se tornaram muito famosos, muito queridos dos investidores no ano passado. Em 2019, eles tiveram um ano histórico. O mercado quebrou recordes tanto de emissões quanto de liquidez dessas carteiras. Talvez quebrou o recorde não seja uma boa palavra, porque sempre que o investidor ouve quebrou, já fala, ai meu Deus, mas ultrapassou recordes. Renovou a máxima. Renovou as suas máximas nesses indicadores. Outro destaque foi a quantidade de investidores em fundos listados. Em 2019, esse número mais que dobrou, saltou de 230 mil para 517 mil, segundo o boletim da própria B3. A base de investidores ganhou cerca de 32 mil novos cotistas por mês, em média, de janeiro até outubro do ano passado. Tudo bem, a gente está falando do ano passado, contextualizar tudo isso, não é? Esse número de investidores pessoa física continuou crescendo e atingiu um novo patamar agora. Outro patamar. Samidana, sabe que patamar é este? Não sei. 896 mil investidores que foram contabilizados até junho deste ano. Sim, é um número realmente impressionante. Bom, meu caro Doni, estava tudo indo muito bem, as pessoas estavam animadas com os resultados dos fundos até que veio a panderola na nossa cabeça. Em março deste ano, as medidas de isolamento social, obviamente, afetaram bastante a vida de todos, incluindo os rendimentos dos fundos imobiliários. É isso, e vários escritórios, vários centros comerciais foram fechados. Esses produtos também tiveram alguma perda de atratividade por conta da chegada mais forte do home office, em decorrência de toda a conjuntura de isolamento social. Enfim, de uma hora para outra o setor viu que a expectativa positiva que tinha para 2020 poderia ter ido por água abaixo. Já um outro levantamento realizado pelo site de buscas de investimentos IUB, entre os fundos imobiliários que compõem o IFIX, que é um índice da B3 que reúne os maiores fundos imobiliários do país, aquele com pior desempenho no acumulado de 2020 foi o TRX Edifícios Corporativos, cuja cota perdeu 62,21% de seu valor, meu caro Doni. E a gente separou aqui um ranking para você das maiores quedas entre os fundos imobiliários que compõem o IFIX. Então, em primeiro lugar, o fundo com a maior desvalorização em 2020 foi o TRX Edifícios Corporativos. Em segundo lugar, o General Shopping e Outlets do Brasil, queda de 52%.
Em terceiro lugar, o Edifício Galeria, queda de 46,5%. Na sequência aparecem o SP Downtown, 46% quase, Hotel Max Invest, 43%, XP Industrial, 42%, Pátria Edifícios Corporativos, 41%, Torre Almirante, 40%. E você está vendo aí a lista que completa este ranking dos fundos que mais perderam valor em 2020. Vamos lembrar sempre, eles são negociados em bolsa. Em bolsa, claro que você pode ir lá no Invest fazer a compra ou venda do fundo. Os setores de empresas corporativas, shoppings e hotéis realmente foram bastante afetados com a pandemia do coronavírus. Isso, obviamente, foi um reflexo do primeiro semestre. Os hotéis e shoppings já reabriram e a expectativa é uma retomada ainda que gradual e ela está acontecendo. E apesar desse tombo do setor, alguns fundos imobiliários resistiram e até conseguiram ter um rendimento positivo no primeiro semestre deste ano. O primeiro deles é o BB Renda Corporativa. O produto encerrou o mês de maio com alta de 8,66%. Ele é um fundo classificado como fundo de tijolo. É aquela classificação em que os gestores investem em imóveis reais, já construídos e funcionais. A estratégia desse investimento visa o longo prazo e se baseia em viabilizar que esses imóveis gerem renda. Normalmente isso acontece por meio de aluguéis. Os pagamentos dos locatários remuneram os investidores iniciais e, ao mesmo tempo, dão retorno aos cotistas do fundo. Esse fundo rendeu até agora bem mais que a taxa básica de juros, que no momento está 2% ao ano. E ele tem como investimento mínimo o valor de R$10 mil. Além disso, o produto investe especificamente em agências bancárias, ou seja, mesmo que os comércios estivessem fechados, os bancos são inquilinos que não deixaram de pagar aluguel. Perfeito. Vamos dar uma olhada em alguns dados sobre este fundo. Ele é negociado com o código BBRC11. O fundo foi criado em dezembro de 2010 e hoje conta com um patrimônio líquido de mais de R$170 milhões. A gente vai destacar aqui o chamado Dividend Yield, que nesse caso é 0,63%. Dividend Yield, traduzindo, uma tradução livre, é um indicador que mede a performance de acordo com os proventos pagos aos seus acionistas. Neste caso, ele mostra o recebimento do aluguel, né, que é uma espécie de dividendo, sobre o valor da cota. Vale dizer que, claro, como todo produto, tem seus riscos. Qual que é o risco? A gente não sabe se as agências bancárias continuarão existindo no futuro. O próprio Banco do Brasil tem aí expressado vontade de diminuir o número de agências. Isso pode acabar afetando o fundo, mas olhando para o retrovisor, olhando para o passado, foi muito bem. Encontrar esse valor possibilita a comparação do rendimento dos dividendos entre empresas que um investidor esteja interessado em aplicar. Se você busca por aquelas que pagam bons proventos, vale a pena ficar atento às empresas que têm os maiores valores de dividend yield. E vale, né, Dona, aquele disclaimer sempre. Resultado passado não é garantia de resultado futuro. Outro fundo que teve rendimento positivo foi JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista, capital protegido. Ele teve um rendimento de 2,47% no primeiro semestre deste ano. O fundo foi lançado em julho de 2013 e tem como objetivo gerar rendimento por meio de participação indireta na receita líquida através do empreendimento Fazenda Boa Vista. Esse empreendimento é um loteamento residencial fechado de alto padrão na cidade de Porto Feliz, em São Paulo. Sempre tem que ficar atento aos custos dos fundos imobiliários também. A taxa de administração desse fundo é de 0,6% ao ano sobre o valor do capital investido, incluindo a remuneração do gestor. Existe também a taxa de performance de 30% sobre os rendimentos que excedem IPCA mais 9 e uma taxa de 80% sobre os rendimentos, caso excedam IPCA mais 11,5%. O fundo é negociado com o código RBBV11 e foi lançado em setembro de 2018. Além disso, conta com um patrimônio de pouco mais de R$125 milhões. E o nosso terceiro fundo imobiliário de hoje é o Green Towers. Apesar de ter tido um rendimento positivo, ele ficou abaixo
da taxa básica de juros. O fundo teve rendimento de 0,77% no primeiro semestre desse ano. O Green Towers é um fundo do tipo tijolo, que, como a gente já viu, esse tipo de fundo investe em imóveis físicos com a intenção de gerar renda mensal e ganho de capital com a valorização desses ativos. O foco desse fundo são as lajes corporativas e outros empreendimentos comerciais prontos ou em construção. Lembrando que lajes corporativas são espaços amplos e normalmente locados para empresas de grande porte. No caso do Green Towers, os imóveis em carteira são todos localizados no Distrito Federal e alugados para o Banco do Brasil. Neles funciona o centro administrativo do banco. Os contratos foram renovados em 2018 e vencem apenas em 2023. E apesar da pandemia, o fundo conseguiu ter esse rendimento positivo por conta disso, né? Ou seja, contratos já firmados. O fundo é negociado na Bolsa de Valores com o código GTWR11 e tem o Dividend Yield de 0,61%. Neste fundo, a taxa de administração é de 0,25% ao ano, além da taxa de consultoria imobiliária, que é cobrada no valor de 0,35% ao ano. Muito bem, e antes de ir para o nosso último fundo imobiliário de hoje, é bom lembrar que você pode investir em fundos imobiliários, como dissemos, através da corretora de valores. A gente indica os nossos parceiros da Isinvest, através da qual eu invisto e o Samidana também. Além disso, a Isinvest tem um belíssimo home broker, fácil acesso, não tem taxa para abrir conta, para manter conta. No caso de fundo imobiliário, também não tem corretagem. E o nosso quarto e último fundo imobiliário de hoje é o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com um rendimento de 0,55% na primeira metade desse ano. Não foi um rendimento assim sensacional, mas também não foi um prejuízo, pelo menos. O fundo possui 100% do Hospital Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, localizado aqui na cidade de São Paulo. E o aluguel é reajustado pelo IGPM, índice que é chamado inflação do aluguel. O locatário é a rede Dor São Luís, com contrato iniciado em 2006 e vencimento em 2026. E vamos dar uma olhada sobre as características deste fundo. Ele é negociado na B3 com o código NSLU11. Ele também é um fundo do tipo tijolo e tem um dividend yield de 0,61%. A taxa de administração é de 2,5% sobre o total da receita mensal. E o fundo tem uma distribuição de pelo menos 95% dos resultados com base em seus balanços semestrais. Entre os fatores de risco deste fundo estão a possibilidade de rescisão do contrato de aluguel, de desvalorização do imóvel e até de inadimplência do locatário. E nós falamos de vários fundos imobiliários, vamos dar uma olhada numa tabela resumo agora com os dados deles, né? Temos aí os 4 fundos citados, os chamados tickers ou códigos com os quais eles são negociados na bolsa, o nome do fundo e também a rentabilidade apontada desses 4. Sim, é importante fazer essa análise e olhar o cenário. Um erro comum é olhar o último rendimento do fundo como se isso fosse uma verdade absoluta. Tem risco, tem variação. Você tem ganhos com o rendimento de aluguel, mas você também tem ganhos com oscilação de cota. Então, tem que olhar as duas coisas, muita atenção. Não é porque o fundo rendeu, por exemplo, 3% no último semestre que vai continuar rendendo isso. A cota varia e assim que é calculado. A cota varia, por um lado tem o aluguel, por outro lado pode ter a inadimplência também. Sim. E os fundos imobiliários, a gente só reforça aqui, que são vistos como um investimento de risco intermediário, né, entre a renda fixa e a ação pura de uma empresa, digamos assim. Então, eles estão aí neste meio do caminho. É um investimento muito interessante, é um primeiro passo para quem quer talvez entrar no mercado de investimentos da renda variável ou até mesmo diversificar o seu portfólio. Não é? Digamos que você já tem um pouco de ação, já tem um pouco de título do Tesouro Direto, um pouco de CDBs e queira ter um pouco também de fundo imobiliário. É um ativo muito interessante, vale a pena dar uma olhada então e por isso nós fizemos este programa, Sam. Exatamente. Quando você for investir, leve em conta, por fim, a liquidez do fundo. Porque não adianta nada o investidor ter dinheiro se não tem potenciais compradores. Claro que fundos negociados em bolsa, como os que a gente está falando hoje, tem potencial grande de liquidez. Mas é bom dar uma olhada nos negócios, no volume dos negócios, para você não estar assumindo um risco de iliquidez sem saber. Muito bem, Samidana, este foi o nosso resumão com relação a fundos imobiliários.
E agora vamos para o Giro de Notícias. Atividades artísticas e de transporte aéreo lideram o ranking de setores mais prejudicados pela pandemia, publicada pelo Ministério da Economia no Diário Oficial. A relação, segundo o governo, servirá para orientar agências de fomento e outras sobre os setores mais necessitados de crédito no momento, mas serve também para ilustrar onde a pandemia ainda faz estragos. Em um evento online realizado nesta terça-feira, a Apple anunciou a nova geração de seu relógio inteligente. O Apple Watch Series 6 será vendido com um novo recurso, um monitor de oxigênio no sangue. Os oxímetros ficaram populares devido à Covid-19, pois permitem monitorar a oxigenação. Segundo a Apple, o aparelho, que chega ao mercado também com uma versão mais barata, serve para auxiliar em exercícios físicos. Mas a empresa disse estar trabalhando com a área de saúde para que seja usado nos cuidados com o coração. Donald Trump decidiu opinar sobre o possível acordo entre a ByteDance chinesa e a Oracle americana, envolvendo a rede social de vídeos TikTok. Falando a repórteres na Casa Branca, Trump disse ter ouvido que as duas empresas estão perto de um acordo. Vale lembrar que foi por causa dele que tudo começou. No começo de agosto, o presidente americano deu prazo de 45 dias, vencido nesta terça-feira, para o TikTok ser vendido a uma empresa americana ou proibido nos Estados Unidos. Giro feito, e agora, Samidana, o que acontece? Fechamento de mercado. No mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia praticamente estável e próximo dos 100 mil pontos. O destaque de alta, com mais de 6%, vai para as ações da Suzano. As ações da Eletrobras tiveram queda de mais de 3%. IRB Brasil e Cielo também estão entre os destaques negativos. O dólar terminou com alta de 0,27%, com R$ 5,28. Vem aí sorteios das camisetas. Por exemplo, você usa que número de camiseta? Eu uso G, já o Mr. M. Seja bem-vindo, Mágico Mascarado. Muito bem, cumprimos todos os tópicos deste programa. Falamos do tema principal, falamos do giro, falamos do fechamento. Sami fez piada. Sim. Pedimos likes. Mendigamos likes. E é isso. Fica aquela conclusão. Em qual fundo você já investe? Algum dos fundos citados você tem ou pretende ter na carteira? Deixe seu comentário, reclamação, crítica, pode me xingar o Doni, xingar o menino do Zanuto, que é o editor, porque aqui é uma democracia. Também, se não quiser ver o programa, também pode não ver. Eu gostaria que as pessoas vissem, mas também o que eu vou fazer? Acompanhe lá nosso canal, tem aqui, tem no site, tem nas redes sociais. Esperamos muitos você lá. Lugares. Tchau.